Fala galera da Cachorrada Alvinegra, aqui quem fala é Mauro Oliveira, passando aqui para fazer um pré-jogo aí de Guarani do Paraguai e Botafogo pelas oitavas de final da Sul-Americana, jogo que vai ser disputado no Defensor de El Chaco, pelo menos um campo mais conhecido, um campo mais famoso, né, do Paraguai, não é aqueles campos que a gente está acostumado a jogar pela Sul-Americana, com a aval da nossa Conmebol, como sempre, né? Liberando esses campos aí, como a gente jogou no campo do Patronato lá, aquele campo que tinha um buraco de mais de 30 centímetros, que foi preenchido com areia para ninguém se machucar. E isso a Conmebol não vê outras coisas também, como arbitragem péssima em todos os jogos, tendenciosa, geralmente contra os brasileiros, para tentar igualar, né? Como a gente fala, hoje em dia o poder aquisitivo do futebol brasileiro está muito superior aos outros sul-americanos, então a Conmebol arrumou um jeitinho de pelo menos travar, né, um pouco as nossas conquistas, que cada dia que passa só aumenta, né? Você pode ver aí que a tendência ter mais uma final brasileira, ou pelo menos um brasileiro numa final da Libertadores, um brasileiro na final da Sul-Americana. Nem os melhores times, que são os argentinos, estão conseguindo mais chegar, né? Inclusive ontem, o Inter, que será o nosso próximo adversário no sábado, eliminou o River Plate num jogo, um grande jogo, um jogo para ser guardado, um 2-1, o River Plate fazendo um gol no finalzinho, e uma disputa de pênalti que quem decidiu foi o próprio goleiro do Inter. No final bateu e converteu e classificou o Inter. Então, resumindo, voltando para o jogo do Botafogo, tirando esses problemas todos que a gente tem com a Conmebol, que são grandes às vezes em termos de arbitragem, campo, tudo isso, não deve ser um jogo fácil. A única coisa boa é que o Guarani vai ter que sair um pouco, que a gente fez o 1-0 jogando em casa. Na verdade, 1-0 que eu falo é a vantagem, né, de um gol, e jogamos pelo empate. Mas isso que vai ajudar a gente um pouco. Eles vão ter que sair, né? Não vão ter como fazer essa catimba que eles fizeram aqui, cai e levanta, cai e levanta. Devido a isso, a gente tem que tomar um cuidado com o ataque deles, que é um ataque que dá um pouco de trabalho, que é o Benítez, o Santander, o Camacho, que inclusive o Benítez fez 1-0, uma jogada rápida pelo time deles pelo canto. Não é um time tão ruim assim, pelo menos os três da frente que eu vi. Pode ser que dê um pouco de trabalho para o Botafogo. O Santander é um cara mais cascudo, mas é um cara que sai da área, é um cara que se movimenta, é um cara que não é bobo. O Camacho é um bom jogador, muito bom jogador, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com esse ataque deles aí. Tirando o ataque deles, é um time que sofre muito gol mesmo. Um time que no último jogo deles tomaram de 5-3 do reserva do Olímpico. Quer dizer, o reserva do Olímpico vai pegar o Flamengo, o time titular que vai pegar o Flamengo, que perdeu de 1-0 no Maracanã, fez 5-3 neles. Quer dizer, é um time que vai ter que sair. Se toma de 5-3 num clássico entre eles no Paraguai contra um time reserva do Olímpia, a nossa chance de sair também uma bola que a gente sabe fazer muito bem, que é o contra-ataque, não possa ser que a gente possa explorar esse lado do jogo do Guarani. Então, falando sobre essa defesa deles, é uma defesa que também toma muito gol de cabeça, uma defesa que faz pênaltis quase todo jogo. Se você for analisar os últimos jogos, aí o Guarani fez pênalti quase todos os jogos. Mas mesmo assim não deve ser um jogo fácil, então a gente tem que tomar cuidado, principalmente no começo do jogo, que foi o que aconteceu com a gente no jogo do Rio de Janeiro. Tomamos um gol logo, acho que no máximo 5 minutos de jogo a gente já estava perdendo de 1-0, então a gente tem que estar ligado, coisa que eu acho que não estava. Esse foi, eu acho, um dos problemas do nosso time jogando em casa aqui, nesse primeiro jogo das oitavas de final. Falando agora um pouco do Botafogo, né? A gente não sabe qual Botafogo que vai a campo. Até agora a gente só sabe que pode ser que o Laje poupe alguns jogadores,
devido ao desgaste físico que foi nítido, né, contra o Cruzeiro. A gente deu para perceber que tem alguns jogadores que estavam numa rotação bem baixa, fisicamente bem baixo. Um deles é o Eduardo, o outro foi o Tiquinho, que mesmo saindo machucado não estava bem, o outro que não estava bem. Tietê também não estava bem. Alguns jogadores que a gente precisa resguardar para o jogo contra o Inter. Então eu acho que o Botafogo, pelo que a gente tem escutado, outro pessoal daí, o GE, alguns outros canais da mídia aí, deve mesclar o time. Então pode ser que a gente vá a campo aí com Gatito, porque eu fiquei sabendo que o PR treinou, mas treinou com a proteção no joelho, quer dizer, então deve ser poupado. Então deve ser de Plácido, o herói de Plácido, porque porra, o que ele tem feito, o cara tá numa batida de jogos absurda. É um dos caras que mais jogou esse ano no Botafogo, desde que chegou no Botafogo. É um cara que está sendo muito acionado, então infelizmente a gente não tem outro. Inclusive saiu agora que o Matheus bidou, então quer dizer, o moleque já está liberado para pelo menos estar no time contra o Internacional, ficar no banco de reserva. Então é uma boa. Espero que esse moleque venha e agregue, porque a gente está precisando muito de uma pessoa ali, um jogador que auxilie ao de Plástico, que está sendo um herói pelo Botafogo. Voltando à escalação, deve ir o Sampaio, deve poupar um pouco o Adrielso. Inclusive ele contra o primeiro jogo ele se sentiu. Entendeu, meus amigos? Então, depois de falar de Matheus Nascimento, acaba de sair a escalação, né, cara? Aí você tá falando, a gente não sabe nem qual time que ia jogar. Então, pra tu ver, Botafogo vai de Gatito Fernandes, JP Galvão, acho que é um alívio danado pro de Plástico, tá precisando, ninguém aguenta, o cara é de ferro. Felipe Sampaio e Adrielso Felipe Sampaio. Quer dizer, aquela defesa que a gente não gosta, que o Felipe Sampaio joga melhor ao lado do Cuesta. E Marçal, que a gente já esperava, porque ele não vai jogar contra o Internacional, e a gente já esperava que ele pudesse jogar esse jogo contra o Guarani. O meio campo vem de Danilo Barbosa, aí minha surpresa, o Tietê, que parecia dos dois ali volante o mais cansado, vai pro jogo. E o Lucas Fernandes, espero que acorde e jogue futebol também, que esse aí tá sumido acho que desde o ano passado no campeonato. O ataque é uma coisa que me surpreendeu. O ataque nosso vem de Segovinha, Júnior Santos e Diego Hernandes. Quer dizer, o Júnior Santos é aquela opção que também a gente poderia esperar para jogar no lugar do Tiquinho como centroavante. E a grande surpresa, Diego Hernandes. Espero que esse menino mostre para que veio. Vai jogar pela esquerda, que ele faz as três. Então, quer dizer, ele sabe fazer as três posições ali, no meio e nas duas pontas. Ele vai jogar de ponta esquerda. Júnior Santos no comando de ataque. Segovinha pelo lado dele, pela direita. Lucas Fernandes, Tietê e Danilo no meio. A zaga vem de JP Galvão, Adrielso, Sampaio e Marçal. E Gatito no gol. Minha preocupação é a defesa, que a gente sempre tem essa dificuldade do Sampaio não se adaptar um pouco com o Adrielso. Lucas Fernandes tentar acordar para o futebol. E essa estreia desse novo ataque do Botafogo, com Diego Hernandes, Júnior Santos, que eu espero que ganhe confiança para ser uma opção no lugar do Tiquinho Soares, que é um cara forte, pode ser que dê certo no ataque. Ele veio para jogar assim. E o Castro achou a posição dele como ponta direita. E Segovinha pela direita. Valeu? Então, daqui a pouco vai rolar esse futebol aí. Um time leve. Um ataque de 2 pontos bem leve. Pode ser que a gente se dê bem nesse ataque aí. Valeu? Então, daqui a pouco tamo junto. Um abraço. Segue a galera lá no canal da Cachorrada Alvinegro, no Instagram. Valeu? Daqui a pouco vamos se juntar aí para torcer pro nosso fogão. E vamos dar apoio aí, esse time aí, que aí, apesar de para mim não ser prioridade, mas sempre torce o Botafogo, que o Botafogo, acima de tudo, a gente tem que estar sempre torcendo pro nosso fogão. Valeu?
Um abraço aí, boa noite. Daqui a pouco a gente está aí, depois pós-jogo. Um abraço, fique com Deus.